E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Diogo Neto e hoje eu tô trazendo mais 4 dicas, tá? Dessa vez sobre desenho, né? Dicas que me ajudaram a evoluir um pouco mais no desenho, me ajudaram a desenhar melhor, tá certo? E vou tentar passar para vocês, que eu espero também que ajude, tá certo? Aí na hora de fazer seus personagens para quadrinhos, na hora de fazer seus cenários, tudo que envolve, né, uma história em quadrinhos. São dicas bem simples, mas bem importantes que me ajudaram a ver, né, a folha de papel de uma forma diferente, tá? A gente tá aqui, como sempre, na Flipthrough, meu perfil, né, para quem quiser conhecer um pouco mais meu trabalho, tá bom? Aqui tem até alguns quadrinhos publicados, tá? E neles eu coloquei tudo que eu sei, né, sobre desenho. Não sou nenhum professor, nenhum mestre, estou bem longe disso, tá? Mas hoje em dia eu diria que eu consigo fazer, né, meus desenhos com uma qualidade que eu julgo ok, entendeu? Para poder contar a história ali com um mínimo de técnica, né, de nível técnico possível, tá? Mas é isso, bora conferir essas dicas? Bora pro vídeo. A primeira delas é que você tem que resumir tudo em forma geométrica, entendeu? Quando você resume tudo a cubos, quadrados, triângulos, cilindros, entendeu? Quando você resume uma determinada imagem, uma determinada coisa numa forma geométrica, fica muito mais fácil de você desenhá-la, entendeu? Por exemplo, isso aqui pode ser um abajur, entendeu? Isso é uma bola de futebol. Isso aqui, uma janela, entendeu? Quando você entende que tudo que existe no nosso planeta pode ser resumido, incluindo coisas vivas como árvores, como alimentos, entendeu? Uma maçã pode ser um círculo, uma cenoura pode ser um cilindro, etc, etc, etc. Você vai conseguir desenhar com muito mais facilidade, entendeu? É de extrema importância que você sempre entenda as coisas de forma resumida, entendeu? Para você poder desenhá-las. Você já olha para o mundo e já imagina como seria aquilo na forma mais simples possível, entendeu? Que você imaginar. Dessa forma vai ficar muito mais fácil de você desenhar, entendeu? E a gente não está falando só de coisas sólidas, né? A gente está falando também de animais, por exemplo, de você resumir eles em várias formas. Esse aqui não está da forma que eu faço, entendeu? Mas é um jeito da gente entender como é que as formas geométricas podem se encaixar em seres vivos, tá? Eu gosto muito dessa imagem porque ela resume, né? De imagens assim no caso, porque ela resume a estrutura humana, que é uma estrutura complexa em formas simples, entendeu? A cabeça como sendo uma caixa, um cubo, o tórax como sendo outro cubo, os braços como sendo cilindro, etc, etc. Ou seja, quando você resume as coisas, né, em forma geométrica ou nas formas mais simples que você puder resumir, você acaba ali tendo uma facilidade muito grande na hora de desenhar, certo? Eu trouxe mais uma imagem, essa aqui, com mais, como é que eu posso dizer, mais elasticidade, né? Com mais vida, por assim dizer, né? Não é uma forma tão quadrada assim como essas, entendeu? Essas é um pouco mais duro, né? O personagem, e essa aqui extremamente duro também, tá certo? Muito quadrado, né? Muito preso àquela forma geométrica básica. Aí nesse não, esse já é mais fluido, né? Que é exato que a gente entra já no próximo tema, né? E aí a gente já entra, né, na nossa segunda dica, que seria não desenhar direto no papel, né? Que seria esboçar, fazer o seu desenho gestual, né? Que seria mais ou menos a forma como você interpreta os movimentos, entendeu? Seja, você pode aplicar tanto em desenho de pessoas como em outras coisas também, tá certo? O gestual é a forma realmente do gesto, como é que você interpreta o movimento daquela pessoa, em qual direção vai a sua linha e como isso influencia no seu desenho final, tá certo? É como se você tivesse, depois de ter aprendido ali que o mundo, né, é representado por formas geométricas, você aprende, né, a refinar, né, essa forma de apresentação, essa forma de interpretação através do desenho gestual, né? É algo que é falado, acho que aqui no YouTube, pelo Thiago Spiked, que eu admiro bastante, um grande criador de conteúdo, um grande quadrinista, um grande desenhista, tá certo? Se você não conhece, deveria conhecer, é o Cresce Conversa. E ele fala muito de desenho gestual, justamente porque ele ajuda muito você a refinar o seu desenho, a deixar o seu traço muito mais vivo,
entendeu? Então é muito importante que você faça esse esboço, entendeu? Que você gesticule realmente o desenho antes de partir ali para a parte mais detalhada, tá? A dica realmente é você não desenhar direto no papel, é você construir o seu desenho, né? Criar uma estrutura através do gesto e depois que você tem essa estrutura é que você desenha por cima, entendeu? Porque ali o seu desenho vai ficar muito mais objetivo, muito mais bonito e muito mais parecido, né, com o nosso mundo real, tá certo? Porque, querendo ou não, esse é o grande objetivo, né, do desenhista, né? Interpretar, mostrar como é que o mundo funciona através de seus olhos, através da arte que ele faz. A minha terceira dica, que me ajudou muito, é entenda luz e sombra, né? Entender o que é luz e sombra. Nesse desenho, que está bem interessante da gente ver, ele explica de forma bem objetiva o que é que significa, né, luz e sombra. Que seria você ter um ponto de luz, esse ponto de luz está forte, né, em algum ponto do desenho, justamente porque ele está mais próximo, né? Você tem a meia sombra, que é chamada de penumbra, a sombra própria do objeto, né, o reflexo. Por quê? Porque quando a luz bate aqui, ela também vai bater aqui nesse espaço, tá certo? Então ela vai refletir de volta no objeto, tá? E você também tem a sombra projetada, né? Que seria a sombra que fica como se ela fizesse um desenho, né, do seu objeto de forma projetada, tá? Isso daqui, quando você entende isso, que existe um ponto, né, vindo dessa direção e ele clareia esse ponto e esse ponto faz uma sombra projetada e fica mais escuro e tem um reflexo. Se você aplica isso nos seus desenhos, nos seus cenários, nos seus personagens, você começa a dar mais volume ao seu desenho, entendeu? Ele começa a ficar mais bonito, entendeu? Depois que eu entendi, quando eu comecei a estudar o que era luz e sombra, aí meus desenhos meio que subiram uns 3 degrauzinhos aí na escadaria do desenho, entendeu? Melhorou bastante, tá certo? Eu gosto muito dessa imagem, ela tem até em um livrinho que eu tenho, em que ele indica, né, mais ou menos como é que fica, né, o volume do rosto humano quando tem determinados pontos de luz em determinados pontos, entendeu? Eu desenhei todos esses rostos aqui, eu lembro bem que eu tentava copiar para entender como é que funcionava a luz e sombra, tá certo? Mas é esse mesmo conceito, tá bom? Um local bem mais claro, outro mais escuro, um reflexo, uma sombra projetada, entendeu? Lógico que aqui tá um pouco mais simples, tá? Quando você for desenhar, você também pode pegar essas regras e quebrar elas para poder criar algo mais realista ou que se encaixe na sua arte. Mas quando você entende isso, entendeu? Você entende os volumes do rosto humano, você aplica a sombra, luz e sombra no caso, aí você vai conseguir até passar sensações, ó. Concorda comigo que isso aqui passa a sensação de medo, né? De assustador? Entende? Então, estude, entendeu? Busque, procure entender de todas as formas o que é luz e sombra, entendeu? Como é que ela funciona, porque é só isso, é você entender como é que a luz age em determinado objeto e para onde é que vai ficar as sombras e onde é que vai ficar a luz, entendeu? É mais ou menos isso que representa luz e sombra, dessa forma que eu entendo, tá? E estou tentando passar aqui essa forma para facilitar, né? Para quem desenha, eu vejo que muita gente às vezes nem conhece esses termos, tá? Luz e sombra, não sabe realmente do que se trata, então é muito importante hoje em dia, com o YouTube, com rede social, a gente tem conteúdo aí a rodo para a gente escolher a forma como quer aprender, tá certo? Então é muito importante, tá? Que você busque, que você procure entender como é que funciona luz e sombra, tá certo? Outro ponto também que eu vejo as pessoas com muita dificuldade, e que também é a nossa quarta dica, né? Que seria entender perspectiva, né? Entenda perspectiva. A perspectiva, na minha visão, é a forma como a gente enxerga as coisas, é só isso, entendeu? É a forma como o nosso olho enxerga as coisas, tá? E por isso que existe linha do horizonte, por isso que existem as imagens, como é o caso dessa HQ aqui, né? Que só tem um ponto de fuga, entendeu? Que tem um menino aqui, que essas linhas que seguem do horizonte, entendeu? Como é que isso se encaixa e como é que isso pode ser desenhado simplesmente nas nossas histórias em quadrinhos, nas nossas ilustrações, entendeu?
como é que funciona a nossa visão acerca do mundo, entendeu? Lógico que perspectiva, ela é um assunto muito abrangente, tá? E na minha opinião, ela não fica só nessa coisa de linha do horizonte, nem só de linha paralela, nem nada disso, entendeu? Ela é muito mais profunda, só que aí você vai ter que estudar bem mais, vai ter que procurar bem mais, entendeu? Vários artistas até você entender um pouco, ou então fazer um curso também, para quem tem um pouco mais de recurso, é interessante, né? Para você entender de forma mais aprofundada como é que funciona uma certa perspectiva. Mas para iniciar, para você começar, para você ter um entendimento um pouco melhor sobre como é que funciona a perspectiva, começa assim, entendeu? Começa com formas simples, entendeu? Formas básicas, tá certo? Com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga, e vai entendendo mais ou menos como é que funciona. Porque depois de um tempo, você simplesmente vai conseguir fazer coisas com 3 pontos de fuga, cenas extremamente complexas, entendeu? Só que você vai precisar treinar, você vai precisar praticar, você vai precisar desenhar muito, entendeu? Para poder chegar num nível desse daqui. Se bem que eu acho que isso aqui é feito pode ser que isso aqui seja feito no digital, tá? Mas hoje em dia tem alguns programas, mas para poder fazer isso aqui você tem que entender, você tem que ter desenhado antes, entendeu? Porque senão você não vai saber qual é o ponto que você quer, entendeu? Colocar realmente a sua arte. Então aprenda, então desenhe perspectiva, saiba como é que ela funciona, entendeu? Saiba como é que você pega um personagem e coloca ele dentro de uma cena, entendeu? E por isso que é importante você resumir as coisas em formas geométricas básicas, né? Porque aí depois você pega um personagem complexo como esse aqui, consegue desenhar ele e encaixar ele dentro da perspectiva, tá? Porque é complexo, demora, tá certo? Mas não, como é que eu posso dizer? Não se abata, né? Por você não conseguir desenhar a perspectiva ainda. Nem eu consigo ainda, entendeu? Fazer uma perspectiva de 100% com qualidade, tá certo? Isso leva tempo, você precisa fazer diversos e diversos desenhos, ok? Até chegar num ponto em que você fique satisfeito, tá certo? E quando você chegar nesse ponto, você ainda vai ver que tem muita coisa ainda para melhorar, porque desenho é um aprendizado constante, tá? Você nunca para de aprender, e por isso que é tão bom, é tão interessante você fazer, tá certo? Então, para quem ficou aqui até o final, tem mais uma dicasinha extra, tá? Para te ajudar, que seria, que engloba todos esses, mas que seria que a folha de papel, ela não é algo 2D, tá? Ela é uma janela para um outro mundo, onde você pode fazer diversas coisas, tá? Nunca enxergue a folha como só algo plano, entendeu? Enxergue ela como um universo, entendeu? O qual você olha e você consegue, né, enxergar o que você quiser. Dessa forma que eu imagino a folha de papel, tá? E que a gente consegue colocar mundos inteiros nela, entendeu? Cenas incríveis, só que para isso você também precisa estudar, né? Precisa estudar perspectiva, luz e sombra, gestual, esboço, anatomia, formas básicas, entendeu? De tudo um pouco você precisa ver para poder chegar no nível considerado que você considere bom, entendeu? Que você considere satisfatório, né? Mas é isso, essas foram as 4 dicas e mais uma dicasinha extra, né? Mais poética, mais artística, né? De você enxergar as coisas, você ver esse mundo do desenho, tá? Espero que tenha ajudado. Deixe um comentário aqui embaixo para ver o que é que você tá achando dos vídeos também, tá? Faça alguma pergunta que você quiser, fica à vontade, tá bom? Se quiser alguma indicação de curso, eu posso te dar também. Tem vários aqui na internet, tem muita coisa, principalmente aqui no YouTube. Tá? Hoje em dia você consegue aprender muita coisa de forma gratuita, entendeu? Só utilizando as redes sociais e o YouTube, né? Mas é isso, pessoal. Agradeço a quem assistiu até aqui, tá? Espero que tenham gostado. Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Valeu!